Boa tarde, dando continuidade aqui à jornada 2025. Vou apresentar nossas convidadas. A primeira a apresentar vai ser a Bárbara, e ela é atriz, cantora, teatróloga e psicanalista. Bárbara Sutti é bacharel em Estética e Teoria do Teatro pela Unirio, mestranda em Artes e Cultura Contemporânea na UERJ e membro associado da Sociedade Psicanalítica Iracy Doyle. No teatro, protagonizou musicais como Torto Arado, quem não viu deve ver, o musical Romeu e Julieta, Ao Som de Marisa Monte, um belo Bela. Umbela, A Origem das Chuvas e a série Vozes Negras, A Força do Canto Feminino, entre outros. Bárbara vem se dedicando continuadamente à pesquisa artística de possibilidades discursivas e poéticas, a partir do inconsciente em diferentes linguagens, o que até o momento originou o álbum Calor, com 10 faixas autorais. Bom, e ela vai nos trazer, como título da palestra dela, Isso, entre aspas, Entre parênteses. entre parênteses, desculpa, ditos e escritos. É, ela vai falar que a partir da ideia de colocar o isso entre parênteses, que surgiu nas discussões do seminário Ditos e Escritos, apresenta-se algumas reflexões a respeito das praxis psicanalítica e cênica. Bora. Ai, ai. Olá, gente. Boa tarde. É, Bom, para mim é muito especial estar aqui apresentando um trabalho na jornada. A minha jornada com a Speed começa numa jornada há alguns anos atrás. E eu acho que é sempre um espaço muito importante de troca, né, da instituição, em que a gente pode conhecer melhor os colegas e estar hoje, enfim, numa mesa, especialmente uma mesa do Seminário Ditos e Escritos, que para mim é um espaço assim muito importante, muito afetivo de troca dentro da Speed. É, eu queria começar meu trabalho falando justamente sobre esse título que nos reúne aqui nessa mesa, né, do Ditos e Escritos. Eu acho que nas nossas discussões, eu não me propus muito a fazer uma palestra, vai ser uma fala sobre coisas que a gente vem discutindo, né, na nossa intimidade ali do dia a dia da Speed. É, eu acho que esse seminário abre um espaço para que a gente pense o que está entre o dito e o escrito, né? E esse espaço entre o dito e o escrito me parece de uma potência criativa muito importante nessas praxis que me atravessam, né? Como psicanalista e como atriz. O tripé que faz a formação do psicanalista se coloca sobre ditos e escritos, e também o trabalho do ator, o trabalho de interpretação é justamente de pegar um texto, algo que está escrito, e poder produzir ali uma fala, uma cena, né? Então, é, a ideia do isso, entre parênteses, que surgiu no seminário pela Ângela Coutinho, que aqui está, me pareceu muito interessante, porque me parece uma grafia, né, um isso entre parênteses, que dá conta de uma prática. É, o sentido que a Ângela colocou, não sei se eu posso dizer assim, talvez o que eu pude ouvir do sentido que a Ângela colocou, né, no seminário, é é sobre uma postura do psicanalista, né? Então, o psicanalista usa como um recurso colocar o seu isso entre parênteses para que possa fazer uma análise acontecer. Isso quer dizer que ele está ali com a pele, com a sensibilidade, está implicado num encontro real, genuíno, numa situação, mas que o inconsciente dele não pode tomar a cena, né? Trata-se ali de poder dar um espaço para que um outro inconsciente emerge. Então, nesse sentido, tem um isso que é colocado ali entre parênteses. Me parece que essa ideia é um pouco uma contrapartida assim da teoria em reserva de uso, né? Então, eu acho que a gente tem a teoria em reserva de uso. Eu estou aqui começando a começar esse novo gesto do isso entre parênteses, as nossas coreografias aqui, o nosso gestual. Da mesma forma que a teoria não pode tomar a frente e dominar, né, tentar de alguma forma moldar o real da clínica, o isso do psicanalista também precisa ser colocado numa certa reserva.
É, essa é uma primeira ideia que apareceu algumas vezes em discussões que a gente teve durante o seminário, e que me chamou muita atenção, porque ela, ela dá a ver uma espécie de dissociação instrumental do analista, né? E aí eu já não sei se esse é um conceito da Ângela, ou do Horus, ou meu, ou dos três juntos. E é uma alegria para mim estar aqui citando Horus Vital Brasil, então é isso, me sinto cada vez mais assim nessa família. Essa dissociação instrumental é a possibilidade de estar ali sensível e ao mesmo tempo técnico, teórico, né? Enfim. Como atriz, eu sinto que há também essa dissociação instrumental no exercício de cena, né? Eu agora estava fazendo doutorado, estou fazendo doutorado, e é uma peça com uma carga dramática muito forte, é uma peça adaptada do livro do Itamar Vieira Júnior, e a minha personagem é Belonísia, que passa por um acidente na infância e perde a língua. Então, uma personagem muito atravessada por traumas, com uma questão muito peculiar, assim, em relação e que me exige muito emocionalmente. Eu preciso estar ali, precisa ter algo do meu isso que é colocado em cena. Mas isso tem que estar entre parênteses, porque senão eu fico fora da luz, porque senão eu caio da rampa, porque senão deixa de ser uma peça de teatro e o teatro passa a pegar fogo, né? Aquele exemplo, deixa de ser uma ilusão. Então, essa ideia de uma dissociação instrumental ou de um isso entre parênteses me pareceu muito cara. E aí, a partir daí, eu fiquei pensando que eu acho que psicanalista que coloca o seu isso entre parênteses. Então, eu fui para um segundo desdobramento, que é do analisando, que também pode, a partir do processo analítico, colocar o seu isso entre parênteses. E aí eu acho que esse parênteses passa a enfatizar o enquadramento, a moldura, né, que permite que uma análise possa acontecer. Quando a gente para pensar no num texto, né, escrito, é uma informação secundária que vai ser colocada ali a partir de uma descontinuidade, né? E a gente sabe que o Freud dava muito valor a essas informações secundárias, é a partir daí que um isso pode emergir, né? Então, fiquei pensando assim no meu próprio processo, enfim, de análise pessoal, quantas vezes eu me coloquei em mergulhos profundos assim na minha análise e saí desse enquadramento, desse parênteses na minha vida e fui dar uma entrevista, fui a uma festa, enfim, com essa informação ali presente no texto, talvez pela primeira vez, mas a partir dessa proteção do parênteses. E agora, no meu fazer clínico, né, atendendo, eu começo a perceber o quanto esse parênteses é importante para que algumas informações possam estar nesse texto pela primeira vez, né? Você fundar um espaço íntimo pela primeira vez, esse enquadramento analítico com uma possibilidade de ter um espaço separado do resto do texto de uma vida, né? E o quanto isso é precioso. Me parece que naquela ideia de o analisando se tornar analista de si mesmo, né? É a partir da experiência de ver alguém tão entregue a um encontro e com seu isso entre parênteses, né, que seria a postura, digamos, do analista, que o analisando começa a perceber que ele também pode se colocar em reserva e estar presente em encontros com seu isso entre parênteses, né? E aí, voltando para o meu fazer de atriz, eu fiquei pensando que eu agora estou num período de 2 meses entre uma temporada e outra, né? E nesses períodos eu começo a sentir muita saudade de ter um espaço onde eu posso gritar. A minha personagem, em alguns momentos, grita, grita, e se bate, e se joga, e se debate. E eu comecei a pensar sobre isso, assim, nessa peça especificamente existe muita carga emocional, mas eu já tive outras peças que tinham cargas emocionais e me faltava esse espaço, aquela cena, aquele momento em que eu podia me jogar no chão e chorar, ou enfim. Eu moro sozinha, eu poderia me debater e gritar na minha casa, ou eu poderia até usar o meu espaço de análise para isso. Mas tem alguma coisa dessa transferência que se cria no espaço do palco, na caixa cênica, naquela situação enquadrada, né, real, ficcional, que faz com que esse grito, esse choro, produza alguma outra coisa, que é da ordem de uma elaboração. Então, eu acho que, por mais que a psicanálise e a arte tenham fins diferentes, né, enfim, não sejam a mesma coisa, mas me parece que, talvez para o analisando, em alguma medida talvez para o analista também, né, esse enquadramento seja o que permite esse grito, né? Esse grito que depois você tira o figurino e vai fazer alguma outra coisa com esse grito libertado da garganta, né? E aí, fazendo um empréstimo também do teatro, mas que eu acho um empréstimo muito clínico,
seria um terceiro desdobramento desses parênteses, né? Eu não sei se vocês já leram textos dramatúrgicos, roteiros, mas usualmente existem rubricas, né? E muito se comenta sobre a completude de um texto dramático. É, o texto dramático é um texto completo, mas é um texto que deseja a cena, né? É um texto que se concretiza na cena, quando ele é lido, quando ele é falado por um ator. E me parece, alguns teóricos dizem isso, outros discordam, mas enfim, existe essa polêmica aí no campo das artes da cena. E me parece que a rubrica é o grande momento, é o ápice do desejo dessa fala do ator, né? É na rubrica que aparecem gestos que devem acompanhar a fala de um personagem, ou então uma intenção com a qual essa fala deve ser dada. Então, por exemplo, chorando de soluçar, minha mãe entrou em casa. Né? Então, esse chorando de soluçar, quando eu, como atriz, leio, eu posso entender como um momento de manipulação, um choro de soluçar de tanta raiva ou de tanta tristeza, e é a partir daí que pode surgir um texto completo que seria, digamos, a cena. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque me parece que essa terceira acepção do isso entre parênteses, ela nos lembra que há algo para além do que é dito também na clínica, né? Há um corpo que diz algo e que complexifica esse discurso dito. Me lembro do Freud falando da Dora mexendo na bolsinha, né? Ele também já estava atento a esse corpo. Eu agora com a Belonísia, como é uma personagem que não fala, eu tive que basicamente trabalhar com rubricas. E acabei ficando muito atenta a essas rubricas dos outros também, do corpo do outro, né? E o quanto é importante na clínica também a gente ter espaço para ouvir isso que está entre parênteses, né? E que permite que um isso apareça ali nessas outras falas, essas outras formas de falar, enfim. Fiquei com muita resistência de fazer essa fala sobre isso, entre parênteses, porque me pareceu uma ideia muito simples, uma coisa assim, não estou inventando a roda nem nada, mas me pareceu uma coisa muito importante também, né? Me parece que as coisas simples permitem aí uma complexidade, enfim. E me parece que o isso entre parênteses é muito analítico justamente porque fala o tempo todo sobre divisões, né? Análise no sentido de separar alguma coisa para que isso possa ser visto com mais cuidado, né? Então, seja você conseguir criar um espaço onde algo pode ser dito, seja você abrir um espaço na sua vida para que algo possa aparecer ali, depois fechar esse espaço, enfim. Me parece muito analítico essa ideia do isso entre parênteses. É isso. Isso entre parênteses. Excelente, excelente no tempo também, né? Tava atenta, tava atenta. Muito bem. Excelente no espaço e no tempo. Peraí, peraí. Então vamos agora para a Tatiana. Deixa eu pegar aqui a Tatiana. Pera, cadê a Tatiana? Cadê você? Ah, ela botou bonitinho que eu resumo. Ah, Tatiana. Então vamos lá. Então agora, tá aqui a Tatiana. Tatiana de Faro é psicanalista, psicóloga clínica, formada pela PUC Rio, com especializações em neuropsicologia e psicanálise contemporânea, também pela PUC Rio. Graduada em licenciatura em letras português e literaturas de língua portuguesa. E artista plástica, com ênfase em escultura e estudos na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris. O título do trabalho é A Questão da Realidade Psíquica no Campo Transferencial e a Escuta Amorosa do Analista. O encontro na clínica psicanalítica entre analista e analisando é um relacionamento singular. Este trabalho nos fala sobre as particularidades desse encontro na dimensão do amor, propondo três eixos que a autora levou em consideração por lhe serem caros em sua clínica atual. São esses os eixos, né? As realidades psíquicas em jogo no campo transferencial e a necessidade de uma escuta amorosa para o direcionamento do trabalho clínico. Bora lá. Olá, boa tarde. Esse trabalho aconteceu
né, nos nossos seminários com a Ângela Coutinho, né, onde tem muitas discussões interessantíssimas com os colegas. E eu comecei a fazer algumas reflexões, né, assim, elaborando com a minha clínica. E acho interessante trazer para abrir assim a apresentação um pouquinho dessas reflexões, né? O que Ogden diz, né, do nosso ofício. E ele diz assim: a invenção de uma nova forma de relacionamento humano pode ser a contribuição mais significativa de Freud para a humanidade. Estar vivo no contexto do relacionamento analítico é diferente de estar vivo em qualquer outra forma de relacionamento humano. Eu fiquei, assim, particularmente encantada, né, com essa fala de Ogden. E aí eu proponho pensarmos sobre uma escuta amorosa, né? Falar sobre amor já não é uma tarefa nada simples, mas no âmbito da escuta em psicanálise, o amor, ele ganha um sentido que eu diria ser fundamental para todo o trabalho na clínica psicanalítica. Fui apresentada recentemente a obra Elogio ao Amor, um diálogo com Alain Badiou, em que o filósofo nos diz que seu ponto de partida para falar sobre o acontecimento do amor é inicialmente como contendo a experiência de uma possível passagem da pura singularidade do acaso para um elemento que possui valor universal. Ok, Badiou está nos falando então sobre a ideia do encontro, pois na clínica o que ocorre é o encontro entre analista e analisando. Porém, quando Badiou nos diz que o amor não é simplesmente o encontro, né, de relações fechadas entre dois indivíduos, e sim uma construção, uma vida que se faz não mais pelo prisma do um, né, mas pelo prisma do dois, entendo que além dele estar falando sobre um encontro de diferenças, ele coloca por terra a ideia de amor enquanto encontro fusional. Dentre os motivos relevantes para a psicanálise se valer dessa forma em que Badiou concebe o amor, está o interesse em refletir sobre a clínica nessa dimensão da singularidade do sujeito, dos sujeitos que ali se encontram, né? Plural. Afinal, estamos falando sobre o amor enquanto encontro de diferenças, né? Cada um com suas próprias singularidades. Agora, em que bases esse encontro vai ocorrer na clínica é que nos cabe refletir. Pude vislumbrar nessa contribuição de Badiou sobre o amor e a singularidade a confluência com o conceito freudiano de realidade psíquica, fundamental da psicanálise, né? A partir da formulação do conceito de inconsciente é que a noção de psíquico ganha seus contornos. O psíquico é em si mesmo inconsciente. E o inconsciente tem suas leis próprias de funcionamento. Com a psicanálise, o inconsciente ganha sua positividade e entendido como um saber que não se sabe. A clínica é lugar de descobertas, de coisas novas. A realidade psíquica do sujeito vai direcionar o trabalho na clínica. Isso é, a escuta do analista. Ouvir o outro amorosamente, no sentido de Badiou, é experimentar o mundo a partir da diferença e não só da identidade. E este parece ser o cerne da questão aqui, né? Em oposição à realidade psíquica está a realidade material, a objetiva, a realidade em si. Freud formula a noção de realidade psíquica como efeito do abandono da teoria da sedução.
A teoria da sedução pressupunha que a etiologia da histeria era associada a fatos de ordem sexual ocorridos na infância. Ok, vamos lembrar aqui que a teoria da sedução, em linhas gerais, se baseia numa experiência traumática ocorrida na infância e de cunho sexual. A criança que sofrer abuso sexual por parte de um adulto, ela recalcava as cenas ocorridas e revivia esse trauma psíquico a posteriori, através dos sintomas histéricos. A predisposição, então, para a histeria seria da ordem de um trauma sexual ocorrido de fato na infância, né? Esse transbordamento de excitação no sistema nervoso, ocasionado por experiência factual, né, ocasionariam, assim, os sintomas histéricos, porque essas lembranças continuariam agindo inconscientemente e se atualizando. O abandono dessa teoria da sedução ocasionou uma grande virada, né, a constituição da própria psicanálise. Conceitos como realidade psíquica, fantasia e complexo de Édipo foram construídos como consequência desse abandono. Freud desconfia da quantidade de pais perversos que seriam necessários para tamanha incidência dos sintomas histéricos em diversas pessoas da época. Essa desconfiança ficou marcada pela frase: "Não acredito mais em minha neurótica". Freud constata que não há realidade objetiva no inconsciente, que é impossível distinguir verdade de ficção em se tratando de inconsciente, o que vai apontar para o conceito de realidade psíquica. Os sintomas histéricos derivam de fantasias e não de acontecimentos reais. Por exemplo, duas irmãs que foram criadas e cresceram com os mesmos pais, dentro da mesma casa, durante toda a infância e adolescência, apresentam visões e percepções totalmente diferentes desses pais, de sua infância, da intensidade de uma mesma bronca ou fala. Como isso se explica? A realidade psíquica é a realidade do sujeito do inconsciente. É a maneira singular que o sujeito tem de interpretar tudo o que aconteceu com ele e de interpretar também o que não aconteceu, o que ele pensou que aconteceu, até o que ele sonhou e o que deixou de sonhar. Realidade psíquica é a condição do sujeito de estar no mundo. É matéria psíquica inconsciente. Mas então, como se opera essa escuta amorosa na psicanálise? Bom, entendendo que Freud nos diz, né, seu inconsciente, a verdadeira realidade psíquica, que ela é a própria realidade operante no sistema inconsciente, além disso, que ela produz efeitos sobre o sujeito, e que esses efeitos sobre o sujeito são a forma como ele direciona a sua vida, mesmo que inconscientemente, né? Então, o eu não é senhor em sua própria morada. Nesse sentido, é imperativo ao analista saber que ele está diante de um sujeito dividido subjetivamente, como somos todos, e que na clínica esse sujeito precisa ser ouvido em toda a sua singularidade. Dessa forma, a direção do trabalho clínico para cada uma dessas irmãs de que falei é completamente diferente. E para operar esse direcionamento, o analista precisa abrir mão de seu próprio narcisismo para se voltar para o outro e escutá-lo no que lhe é próprio, sua própria subjetividade, no sentido de suas tessituras inconscientes. Ao se afastar do lugar de sua própria realidade psíquica, o analista pode escutar o sujeito enquanto alteridade. Isso é a escuta amorosa, né? Mesmo tendo sua própria subjetividade, sua própria interpretação de mundo e podendo até mesmo ser afetado de diversas formas pelo paciente, sentindo raiva, ternura, enfim, né? Ele precisa se reconhecer enquanto um outro para ser capaz de escutar essa outra realidade. E por que não é tão óbvio e nem tão simples, né, essa escuta amorosa? Ora, o campo transferencial é o encontro dessas duas realidades psíquicas, é onde o analista também é afetado, né? Sabemos que não há a tal da neutralidade.
O analista também tem sentimentos, tem id, ego, superego, mas o desafio é justamente escutar seu paciente amorosamente, ou seja, enquanto um outro. Uhum. Muito bem. Muito obrigada, Tatiana. Só que tá bem no horário, né? Foi no horário. Ela é boa, estão aplicadas. Ela é boa chefa. Essas meninas estão aplicadas. Bom, então vamos seguir então com a nossa jornada. E agora vamos apresentar a Vera Maria Ramos de Vasconcelos, que é psicóloga em formação psicanalítica aqui na SPID. E o título do trabalho dela é Escuta e Implicações de um Analista. O texto trata das condições especiais para um processo de análise acontecer, tenta levantar questões que ajudem a compreender as limitações, possibilidades e enquadros possíveis na relação analista-analisando. Bora lá. Ó, obrigada, obrigada por essa experiência de estarmos aí juntas. Então, escuta e implicações de uma analista. Quando a Ângela trouxe para a gente, era escuta e implicação, né, de um analista. Então, o meu texto será todo no feminino. Porque eu acho que são implicações e eu quero falar, todos os textos são quase todos falados no masculino, porque é o geral. Eu trabalho no feminino. Então vamos lá. Freud inaugura o tempo da palavra como forma de acesso por parte do homem ao conhecimento em si mesmo e o tempo da escuta, que ressalta a singularidade de sentidos da palavra enunciada. Escuta remete à fala, suas raízes latinas a aproximam ao ato de ouvir e de montar guarda. O escuta tem por ofício ser sentinela e vigia. O escuta fica atento aos ruídos que vêm de fora e ao silêncio que pode revelar perigo. O silêncio insinua para o escuta atento pegadas do que pode vir. Essas reflexões nos aproximam do que faz uma analista à frente à sua paciente. Escutam-se palavras que portam silêncios, tons, entonações. É um escutar que não se dá apenas pelas palavras, mas muito mais no ato dito, no aqui a ser intuído, que vai exigir paciência, tempo e espera. Em Freud, quando a hipnose foi substituída pela livre associação, muitas vezes auxiliadas por uma pressão frontal, as recordações surgiam e, no dizer do autor, é no mais lacunar do discurso que um fio de significação vai se tecendo, mas também porque aparecerá a recordação, e aí com ela a resistência. Quais são as condições ideais, ou pelo menos necessárias, para a construção de uma escuta analítica? O questionamento sobre o lugar da analista é inerente à prática da psicanálise. Para Luiz Cláudio Figueiredo, no livro A Mente do Analista, e esse livro tem sido o meu ponto de referência, o analista é um coitado, pois se lança em uma aventura desde o início considerada inglória. Sabemos que a linguagem é instrumento de comunicação, mas isso não é suficiente para a psicanálise. Nenhuma mente aberta da analista é condição única para a análise acontecer. Freud propõe como regra fundante a situação analítica a dia de livre associação e atenção flutuante. O autor, em dois artigos para a Enciclopédia Psicanalítica, de 23, propõe entregar-se com atenção uniformemente flutuante à sua própria atividade inconsciente, evitar ao máximo a reflexão e a formação da expectativa consciente, e assim
apreender o inconsciente do paciente com seu próprio inconsciente. Ai, já foi difícil. Tá bom. Partir do conceito de inconsciente que a fala em psicanálise ganha outra dimensão, pois o falante diz algo que talvez não se propusesse a dizer. A escuta analítica, em atenção flutuante, busca ouvir uma fala que extrapola a lógica consciente. Algo diferente se torna presente através de lapsos, xistes, esquecimentos e negação do dito. Inclui-se assim no espaço do sentido, na trilha associativa, o que até aquele momento era considerada sentido, possibilitando o esquecimento e o equívoco. Para o criador da psicanálise, a fala em si é demasiadamente pobre para dar expressão às sensações, percepções e emoções. Por isso, há que se ampliar o campo do discurso para o do analítico. A livre associação produz um deslocamento da imagem do fato como fixo, podendo tornar-se um caleidoscópio, indícios, vestígios, presentes nos sentidos duvidosos de uma frase mal formulada, dando tonalidade diferente a uma escuta sutil em atenção flutuante. A formulação da segunda tópica, com a noção de compulsão à repetição, acarretou novos impasses para a punção, alicerce de toda a palavra, levada pela compulsão à repetição. Procura satisfazê-la. Do lugar da análise, escuta tudo, para poder escutar alguma coisa, pois esse é o inconsciente, que no seio da repetição insiste para ser escutado. Já em Além do Princípio do Prazer, de 20, afirma que mesmo antes que estivéssemos conhecimento do narcisismo, já havia na psicanálise a conjectura de que o instinto, pulsão, no livro que eu. Das artes, o meu é instinto, mas é punção do eu, atraem para si componentes libidinais. Partimos de grande polarização de punções de vida e morte. Uma segunda oposição para o de amor, afeição e ódio, agressão. A escuta analítica acaba por se tornar uma dança dinâmica entre a razão e a emoção, revelando a complexidade do ser humano em sua busca por compreensão e de suas dores e dúvidas. A analista enfrenta o temor do desconhecido, pois o inconsciente de ambas é infinito. O inconsciente, quando gesto, intensifica sentimentos, desejos, conflitos. Isso pode ser assombroso. E aí eu vou a Bion correndo, tá? Não sou grandes coisas, mas eu vou a Bion correndo. Vai nos convidar a escutar sem memória, sem desejo e sem compreensão prévia. Isso contraria a humana procura de segurança, previsão e controle. E aí Figueiredo é que diz isso, né? É um modo antinatural de funcionamento da mente do analista. E aí vamos lá para o limite da escuta. Eu tentei separar em questões e nas minhas próprias dúvidas, né? A escuta da analista pode ser atravessada pela sua própria história. A unidade egóica da analista é ameaçada. Suas fantasias podem impedir a percepção dos pontos cegos. A teoria tão importante na formação da analista pode ser limitadora se é vista como algo a ser aplicado ou confirmado. Nenhum corpo teórico responde a todas as questões colocadas na complexidade da clínica, pois qualquer teoria será sempre provisória, precária, porém indispensável para nos deixar sensíveis e suspensas com o que viermos a viver, ver e escutar. A teoria não substitui o sentir com e não pode obstruir a disponibilidade para o outro, nem minimizar o espanto no caminho para o encontro. Seria Ferenc, mas eu não arrisco.
Certo, né? A escuta analítica é um espaço de desconforto que produz um enorme susto e, ao mesmo tempo, uma inesperada atração quase hipnótica pelo abismo, que é o inconsciente. Por outro lado, essa mesma profundidade é fascinante. O abismo do inconsciente é também um espaço de potência transformação, onde reside a possibilidade de autoconhecimento e produção de novas subjetividades. Essa metáfora do abismo evoca tanto medo quanto a curiosidade, refletindo a complexidade da experiência analítica. Implicações da analista. Figueiredo chama, eu disse que o Figueiredo mente do analista, é a minha mãe aqui, né? Figueiredo chama o que aqui chamamos de implicação da analista de vicissitudes do encontro. Encontro entre inconscientes, encontro entre infinitos que procuram expandir-se, o que exige um imenso trabalho das consciências da analista e da analisanda, para que as defesas e resistências não obstruam os caminhos da análise. Clínica impõe aquela que se exerce, que a exerce inquietações, dificuldades, impasses que precisam ser manejados. Quem se dispõe a escutar vivencia o inesperado. Freud nos diz que é na surpresa do inesperado que está a força da transferência. Se a transferência é o objeto central da psicanálise, como lidar com o conflito interno vivido pelo eu, pela delicadeza do investimento libidinal do objeto? A noção de transferência rompe com a possibilidade de objetivação, pois ela inclui, ao mesmo tempo, analisando e analista. Sem simetria ou equivalência de função, somos analistas, observadoras atentas, porém distantes. Oscilamos entre a identificação e a diferenciação com nossas analisandas. Nossa presença nem sempre é acolhedora, porém há momentos que precisam ser guia ativo na jornada da paciente. Os fenômenos de transferência e de resistência, isolados por Freud, impõem diversas dificuldades para o manejo do tratamento. Freud, em O Futuro da Terapia Psicanalítica, trata da transferência recíproca como sinônimo do sintoma do analista, pois o que é despertado pelo discurso da paciente pode tocar os pontos cegos da analista, expressando-se como transferência recíproca. Freud, em 13, em uma carta, eu não sei dizer o nome do homem, mas é assim, Bischwager, como é que se diz o nome? Não sei. Hein? Pode ser isso? Tá. O que se dá ao. Eu adorei essa frase, por isso que eu botei aqui, está meio perdida no meio do negócio, mas eu achei fantástica. O que se dá ao paciente não deve ser afeto imediato, mas afeto consciente, outorgado segundo as necessidades do momento. Figueiredo trata de transferência positiva e negativa e as define como deslocamento e encenações, narrativas e performances que trazem para o plano das falas e das condutas os impulsos, desejos e medos. São modos de defesa que se organizam ao longo da vida de cada um. Em outro texto, o mesmo autor propõe uma escuta polifônica para poder ter acesso a diversas dimensões inconscientes do paciente. Bion, em 70, nos recomenda, meio parecido com o que Freud fez lá na frente, escutar sem memória, sem desejo e sem compreensão prévia, garantindo que a escuta se dê no momento presente, um acontecimento. O autor nos convida a uma capacidade negativa, uma atitude de espera do inesperado, abertura do finito para sermos atravessados pelo infinito, um rasgo na consciência. Eu acho isso um barato, um dia eu vou estudar sério e venho falar sobre isso. Essa dualidade entre susto, que é o bad job para o Bion, né? Ele chama de bad job, e atração, não, isso é fantástico, né?
E atração é, portanto, uma característica intrínseca à prática analítica. É o momento presente, o instante do encontro. Não há como se proteger das turbulências e armadilhas emocionais. Encontro com o real, que surge entre essas duas presenças, analista e analisanda. A escuta analítica se torna uma diversidade, Bion de novo, uma jornada tanto aterrorizante quanto reveladora, onde o risco se entrelaça com a recomendação do entendimento, nem sempre tão claro, e de conexões genuínas. A criação e expansão da mente a serviço de uma aventura da descoberta da invenção. Onde se dá a escuta analítica? Você tocou nisso. A psicanálise clássica, não agora, daqui a pouco. A psicanálise clássica se dava em ambientes determinados. O consultório é um lugar pensado e configurado pelo analista a partir do seu gosto e da sua estética. O meu é lindo, é lindo. Eu planejei tudo. E a consulta online? E aí eu vou trazer coisas. Tem uma paciente que, enquanto acompanhava a filha num CTI do INCA, o lugar que dispunha era o banheiro do CTI. Perfeito. Porém, após uma saída, queria que a sessão acontecesse em uma estação de trem, com todo o barulho ali presente. Não concordei. Não dá. A busca de um enquadre, aí é que você falou, determina a escuta. Ou a analista pode trabalhar sem nenhum enquadre? Será um enquadre algo interno da analista? Alguns teóricos dizem que sim. Ele pode variar? Claro. Com a minha paciente, todas as nossas sessões são vividas por mim entre momentos que me intimam e me intimidam, como diz Figueiredo. São instantes no sentido preciso de que instam, requerem com insistência toda a nossa presença. Como se dá o funcionamento psíquico de uma aproximação analítica? A revelação de conteúdos obscuros traz à tona emoções intensas e a possibilidade de de confrontar verdades desconfortáveis. Essa exploração pode gerar um sentimento de vulnerabilidade e incerteza, tanto para analista quanto para analisanda. A escuta analítica, ao permitir uma conexão com essa parte mais desconhecida do ser, busca descobrir novas dimensões da subjetividade, a ressignificar experiências e a encontrar caminhos de liberação emocional. Mas também irradia e dispersa as turbulências aí geradas. Instalar e sustentar uma sessão analítica é entrar e entrar implica na condição híbrida de consciente e inconsciente em ambas, né? E sempre me pergunto, o que será que aquele inconsciente reprimido está me dizendo? Serei eu capaz de reconhecer indícios, fragmentos e ajudá-la a desenterrar o que não foi extinto e borbulha no inconsciente? Meu inconsciente sabe sintonizar com dela? Viver isso é estar em total insegurança. Insegurança. O que sempre me salva é que sessões repletas de queixas e desânimos são seguidas de ausência, falta mesmo. Ela falta. Ou sessões com frases que decidem não querer falar sobre sofrimento. Acabam por ser sessões inundadas por fantasias, afetos, desafetos, adotam dizer e contar histórias da sua própria vida que, mesmo doloridas, parecem permitir se sentir segura. Em outros momentos, a levam a uma escalada de perturbações, de agonias e angústias que muitas vezes vêm no formato de agressões verbais. Tudo isso atinge a minha capacidade de afetação contra a transferência. E o passado e o presente se atualizando a cada encontro. E aí eu volto para terminar ao Figueiredo, né, que diz lá no final.
livro. Desses, desses trabalhos psíquicos, esperamos a expansão da nossa capacidade de lidar com os afetos, as ideias e a ampliação da nossa competência para tolerar adversidades e incertezas, e nos tornaremos mais humanos e mais reconciliados com a nossa humanidade, condição finita e imperfeita, mas atravessada e convulsionada pela infinitude do inconsciente.